Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte aqui, trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão da ESPN Brasil. Rumo ao Mundial. Rumo ao Mundial. Um disjuntor. O Corinthians bifásico. Ou tá tudo ruim, tá tudo ruim, ou vai ser campeão da Copa. Ou é zica ou é zica, hein? Rapaz, O negócio é o seguinte, ó, falando em Flamengo, informação do Clube de Regatas do Flamengo, Gabriel não está relacionado para a partida de amanhã contra o Peñarol. Já a gente fala desse assunto aqui, foi divulgado pelo clube agora há pouco, deve ter uns 30, 40 minutos, que ele está com uma fibrose, apesar de não ter lesão confirmada. Já eu chego nesse assunto, para a gente fechar esse Corinthians Fortaleza. Uma outra notícia chamou a atenção nesta quarta-feira em relação ao jogo de amanhã entre Flamengo e Peñarol. Olha aí, ó, o Flamengo divulgou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não o relacionou para o duelo contra o Peñarol, em razão de uma fibrose na região. O Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. Como é que fala aquele seu amigo, Oswaldo Pascoal? Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. É o mesmo que fala, tá estrange. É o mesmo que fala, é estrangeiro, hein, Pascoal? Não, assim, fibrose, eu já vi muitos jogadores ficarem fora de jogos por conta dessa situação. O que é fibrose para você, para o nosso fã de esporte? A fibrose, quando você tem o músculo, ele é entrelaçado. Quando você tem uma ruptura parcial, é assim. Quando tem ruptura total, é assim. Então, isso vai ter, junta, a natureza propõe isso. Claro que com o trabalho de fisioterapia, com os remédios, as coisas são mais rápidas. E aí volta assim. E o que acontece quando faz de novo aqui? É um enrijecimento, né? Aí fica uma coisa mais firme. Aí forma uma fibra em cima da outra. Chama fibrose. E aí, às vezes, incomoda. Eu já vi muitos jogadores terem esse tipo de problema e ficarem fora de decisões, de jogos importantes, mesmo não querendo. Mas é que o jogador fica com aquela cisma. E se eu der um arranque, como é que faz? E se eu puxar e estourar de novo? Então, a gente tem que respeitar os limites de cada um. E eu acho que o Flamengo está respeitando o limite do Gabriel. É claro que os médicos estão melhor aparelhados para isso, claro. Verificam isso, entregam o jogador e a comissão técnica verifica que é melhor ele se recuperar para uma situação que pode ser mais decisiva. É bom lembrar que o jogo do Flamengo amanhã é hiper decisivo. Ele não é decisivo. Eu ia perguntar para você o que pode ser mais decisivo do que um mata-mata de Libertadores. Hiper decisivo. Tem mais que hiper, não sei. Hiper, mega, estrondosamente decisivo. Porque o Flamengo tem muita dificuldade quando joga com o Peñarol. No Maracanã, o Peñarol não é mamãozinho, aquela mangabinha. Não, é um jogo osso para o Flamengo. O Peñarol costuma trazer dificuldades para o Flamengo. Não parece que o Peñarol ganhou do Flamengo a última partida no Maracanã. Se não me falha a memória. Daqui a pouco a gente aciona o nosso Capitão América, ele com certeza se não me falha a memória, porque ele é carboneiro. Ele é carboneiro. Então, se não me falha a memória, o Peñarol ganhou do Flamengo a última partida no Maracanã. Então, o Flamengo tem que jogar tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco contra a equipe do Peñarol. Na verdade, o Peñarol foi o último time a vencer o Flamengo na Libertadores no Maracanã. Ah, então tá. Então, você tem uma ideia. Não é Agora, uma infeliz coincidência, né, Mauro? A questão, assim, claro, a gente não vai duvidar de lesão ou nada parecido aqui. O departamento médico com certeza sabe o que está fazendo, mas é uma infeliz coincidência isso acontecer na sequência de uma declaração do Tite dizendo que na fila para ser centroavante ele está em quarto, atrás do Carlinhos, atrás do Bruno e, obviamente, atrás do Pedro lesionado. Assim, é uma coincidência bem chata. Olha esse lance que está passando lá atrás. A primeira arrancada, quando ele acaba de entrar, ele dá uma puxada. Mas depois, ele participa de outros lances e tal, que na hora eu já imaginei, nossa, acabou de entrar, vai sair por precaução, inclusive. Não saiu, continuou. É ruim, né? É ruim pro Flamengo, claro, não tem uma opção no banco, já que ele não ia começar jogando. Ao mesmo tempo, tira-se aquela, não diria pressão. Uma pressão, né? Eu acho que é mais um problema para ser resolvido além do jogo em si. Isso não vai ter.
Não vai ter para o Tite, para a comissão técnica, que ninguém vai ficar gritando Gabigol, ninguém vai questionar por que ele não vai ser o titular, porque aí já está explicado, olha, ele nem foi relacionado. Mas está perdendo alguma coisa. Mesmo que o Tite bancasse, iria bancar que ele ia para o banco, ele seria uma opção no segundo tempo. Eu continuo achando que ele deveria ser titular, já que o Pedro não está aí, mas, enfim, o Tite não o entende ali naquela posição, prefere até o Carlinhos, fazendo pivô, aquela história toda, ou o Bruno Henrique, no caso. Então, ele está fora. E agora, agora é Bruno e o que chegou, né? Agora já joga na frente o Plata. Bruno e Plata. Enfim, ele vai perdendo espaço, mas é ruim para o Flamengo. Não tem um jogador como o Gabigol, agora tem que estar 100%. E é isso que a gente torce para que ele esteja, para ele causar esse problema para o Tite. Olha, não vou pôr porque realmente eu prefiro o Plata, não vou pôr porque eu quero o Bruno atacante, não vou pôr porque ele não é mais centroavante, enfim. Eu prefiro o Carlinhos. Eu prefiro o Carlinhos, ele justificar. Agora, para isso, o Gabigol tem que estar 100% e fazer a parte dele, né? Quando um entra e o outro não, né? Essa eu acho que é a grande questão. Exato. Que a gente fica esperando para ver. Mas, enfim, é claramente um ciclo se encerrando do Gabriel com o Flamengo, o contrato vencendo em dezembro. Deixa eu voltar lá no Nilton Santos para acionar de novo Mário. Notícia de agora há pouco, né? Gabriel fora do jogo contra o Peñarol. Uma fibrose, Mari. Pois é, Dani, só reforçando para o torcedor, né? A gente ainda vai destrinchar muito Botafogo e São Paulo direto aqui do Nilton Santos. Os torcedores do Botafogo também já entrando aqui no estádio. Eu quero te ouvir, Zinho, porque assim, como a Dani falou, é claro, é uma triste coincidência. E também nessa fase do Flamengo, né? Porque você vai ver, o texto chega a ser até, para quem começa a ler, você fala, o Gabigol foi descartado a lesão. Você fala, beleza. Mas ele também não joga. Então o Flamengo perde jogador por lesão e tem perdido o jogador até porque ainda não tem a lesão, mas já tem uma situação que não está muito... É a não lesão também que está tirando o jogador. Mas aí tem uma explicação para ele não estar jogando. Eu quero ir pelo outro lado. O departamento médico com o atleta e com a comissão técnica chega em comum acordo. Acho que deve ter acontecido uma conversa. Se você sente numa arrancada a fibrose, não foi lesão, é a fibrose, eu já senti isso. Acontece. Você acha até que sente de novo. Você quando você volta de lesão, pelo menos eu quando voltava, eu ficava correndo, mas pensando ali sentindo, né? Você fica meio que se segurando. Você não se solta totalmente. Voltar de lesão muscular é horrível por isso. E você vê que nessa arrancada que o presidente falou e muito bem, ele para como que parece que sentiu de novo uma contratura, alguma coisa. E realmente é a fibrose que vai soltando e o cara confunde, o cara não sabe o que é, e aí vai fazer exame, mostra, não teve lesão novamente, mas realmente tem essa fibrose. Vamos fazer uma preparação adequada? Eu acho que é bom. Porque assim, ele não ia ser a primeira opção para o Tite no jogo. Não ia entrar jogando. É Bruno Henrique. E tem que ser. Está melhor fisicamente. Quando teve a primeira oportunidade de colocar, não foi ele, foi o Carlinhos. Que eu não concordo. Mas, se o cara não está 100%, não está confiante, aí eu já concordo. Tem que ser o cara que está melhor fisicamente. Se ele bem não está sendo a escolha, ele sentindo alguma coisa, aí que não vai ser a escolha mesmo, né? Eu acho que o Gabigol tem que estar bem preparado para assumir novamente uma função de titular. Para isso, recua um pouquinho. Segura na semana trabalhando forte, fortalecendo, tratando com o departamento médico, usando tudo que o Flamengo tem de ciência, de tecnologia, de tudo que os clubes têm hoje. Prepara o cara para agora. Tite tá aí, agora tá inteiro. Aí é o que a Dani falou. Se não colocar é porque o Tite não quer. Não é porque a fibrose, não é porque não tá bem fisicamente, não é porque bem não entendeu. Não. Não tem mais desculpa. Eu acho que de repente agora dá essa parada, cuida, trata, recupera e fica inteiro pra reta final. Eugênio, e você? Eu tenho uma leitura diferente, entendo tudo que o Zinho colocou, que o Pascoal colocou também. Mas eu vou pro outro lado. Aí questão de quem tá de fora, porque tudo que envolve o Gabriel no Flamengo, nos últimos tempos, tem muita polêmica envolvida. Claro. Tem muita discussão, muito disse-me-disse. A redação da nota deixa claro que a decisão é da comissão técnica. Fala, ele não tem lesão e a comissão técnica decidiu deixar de fora. Não fala que foi o departamento médico, fala que foi a comissão técnica. A gente viu o que aconteceu no jogo.
Ele entrou, mais uma vez entrou mal, porque ele está mal há 1 ano e meio, pelo menos. Não consegue corresponder a 1 ano e meio. O Tite, depois do jogo, fez questão de elogiar o Carlinhos. E ao elogiar o Carlinhos, o que ele fez, na verdade, foi indiretamente criticar o Gabigol, quando ele fala o Carlinhos decisivo contra o Atlético. Mal, né? O Carlinhos decisivo. Foi mal. E não conseguiu também citar o jogo do Gabigol decisivo, Porque né? não tem. Porque não tem. Sob o comando do Tite, não tem. Quando foi o último jogo que o Gabigol foi decisivo? A gente não vai lembrar. Não vai lembrar. Ele não joga com o Tite. Então, mas mesmo antes do Tite... Ele não joga. Ele tem menos oportunidade com o Tite do que o Carlinhos. Mas com o Sampaoli, ele decidiu alguma coisa? Não, assim, aí é uma outra vez. Eu acho que ele tem que ser preparado. Que o Tite não é fã dele, eu concordo com você. Mas o que eu acho que acontece é o seguinte, minha leitura, Mas tá? não coloca ele pra jogar também. A minha leitura também. é que não só acabou o amor, já acabou pra mim o amor há muito tempo, como parece fim de relação. Não tem mais confiança. A minha interpretação. Eu tô olhando de fora. A postura dele em campo, né? Ele já no primeiro lance ele sente ali e tal, não vai. As declarações do Tite. Do Marcos Braz. Do Marcos Braz. Ele próprio, né? Sim. Postura dele às vezes. Então por que não vendeu o cara? Eu acho que passou do tempo. Eu acho que perdeu o time do cara. Teve oportunidade, teve proposta, e não venderam. Falou, não, vai ficar aqui. Assim, eu tô indo pelo raciocínio do Eugênio, que o Tite não quer, o Marcos Braz não quer, e não venderam. E ele não quer também, pelo jeito, dentro das circunstâncias. Dentro das circunstâncias que foram criadas, ele também, não sei se tá muito afim. Até pelas atitudes dele extra-campo, aquela história da foto com a camisa do Corinthians e tal. Aquilo ali, gente, não passou. Aquilo não foi perdoado, não foi esquecido. Você pode ver que o relacionamento era um antes, passou a ser outro depois. A punição oficial foi tirar a camisa 10 e dar a camisa 99 pra ele. Que ali também já é um... É óbvio, você não é mais importante pra gente, tá? Vai ficando aí que você tem contrato. O que me parece é isso. Ou de uma situação que ele errou, mas que a diretoria não tinha que ter dado a camisa 10 pra ele. Sim, mas aí já é um outro momento. Ali ainda tinha amor. Pra mim, a relação entre diretoria e... Dá a camisa 10 pro Arrascaeta, que o Arrascaeta é camisa 10. É um cara que é meia 10. Ele é 9. Mas é a representatividade do 10. Eles quiseram dar uma moral pra ele. Eu acho camisa, que Gabigol, a estrela, camisa 10, vai lá. Talvez o grande problema do Flamengo nesses últimos anos em relação a ele... E agora voltaram atrás. Eu acho que o grande erro do Flamengo em relação a ele nesses últimos anos é ter dado moral demais. Tá. Fala. Não, é o seguinte, o Eugênio falou aí, eu concordo com ele, né? Ele fala que a comissão técnica é que tirou ele do jogo, não foram os médicos. E me chama a atenção o final da nota. Ele está entregue lá aos fisioterapeutas, os preparadores físicos, para a sequência de jogos decisivos da temporada. Parece que estão falando do Arrascaeta, do De La Cruz, do cara que vai estar disponível, porque, ou seja, vamos cuidar desse cara que vem jogos decisivos e precisamos dele. Até a nota é confusa. Hein? Não. Até a nota é confusa. A comissão técnica tirou e agora ele está entregue ao departamento médico? Mas quem vai cuidar é o departamento médico por causa dessa precaução. Só que assim, tá preparando ele para os jogos decisivos. Sim, para ficar no banco, né? É isso, mas né? foi o que eu falei, Mauro. O que é mais decisivo do que um mata-mata de Libertadores? É quando os jogadores importantes de qualquer clube vão para o sacrifício. Jogam sentindo alguma coisa. A gente já viu a Arrascaeta em final. E agora, né, Pascoal, é justamente nesse momento que ele é sacado. Então, por isso que fica cada vez mais clara a não importância dada a ele. O Gabriel é o seguinte, ele já fez gols decisivos. Todas as decisões de Libertadores, vestindo a camisa do Flamengo, ele fez gols. Sim. Ele fez gols nas 2 Libertadores conquistadas pelo Flamengo. Até quando perdeu para o Palmeiras, ele fez gol. Ele é um cara decisivo, é um cara que se interessa por decisão. Mas precisa ver se a comissão técnica, se o Flamengo ainda tem interesse que ele faça isso. Não passa só por ele. Cada vez mais claro que não, Não, mas essa é a enumeração da Mari enumerou lá o Braz falando, nós conversamos com o presidente do Flamengo aqui. Que falou conosco a respeito dessa situação. O Tite. O Campo, quando ele entra, é muita coisa. Ele, quando entra, não joga, não rende o que eu, pelo menos, espero ver o Gabriel rendendo.
Mas para mim, eu vou dizer para você, o Zinho, eu não posso concordar com ele tem razão. Se é para não ficar, por que não pegou aquele monte de dinheiro que o Palmeiras ofereceu? Não, mas fica tranquilo, Pascoal. Quem tá por que não pegou? Mas aí é perder para rival. Aí é perder para rival. Aí pegou uma cesta de dinheiro e falou, Flamengo, tem uma cesta de dinheiro aqui, eu fico com o Gabigol, tá bom? A partir do meio do ano. Não quero. Fica aqui até o fim do ano, mesmo que não jogue. A Mari tem um ponto, hein? Fala, Mari. Não, porque aí é ano político no Flamengo, você abriu mão do Gabigol, independentemente pra torcida lá explicar que você cedeu pro Palmeiras. Mas isso aí já perdeu, mesmo não tendo ido pro Palmeiras. Mas você não vai ser... tô falando do negócio de liberar o seu jogador histórico pra entregar pro Palmeiras. Aí eu acho outra conversa. O Flamengo não quer ficar... Esse é o ponto. Você falou de ano político, é ano eleitoral no Flamengo. Se o Flamengo não conquistar títulos nessa reta final de temporada, isso vai se somar a essa situação do Gabigol. Mas Dani, sabe o que me parece também? Claro que pro torcedor do Flamengo, o impacto do Gabigol, ele é muito grande. A imagem, a carinha dele aparecendo no nosso texto aqui embaixo, tem um impacto muito grande. Mas eu tenho a sensação de que, pra quem não é mais flamenguista, a conversa já é assim, é o Gabigol dando problema de novo. Já não tem mais o mesmo impacto... a relação já tá tão desgastada que é camisa, é polêmica, é entrevista, o cara não joga, o cara não é substituto, que eu acho que é isso, passou, perdeu o time. Pra quem vê de fora é mais um problema lá do Flamengo com o Gabigol. Eu concordo, Mário, só que eu acho que tem o seguinte, a história não se apaga, né? Seja pra concordar com o que está acontecendo com o Gabriel ou criticar quem está escanteando o Gabriel, não que seja esse o caso agora numa fibrose, mas tem jogado cada vez menos, o torcedor do Flamengo para saber o que está acontecendo com o Gabriel pelo passado. E aí eu acho que entra o que o Mauro ia falar aqui, né, Mauro? Que a diretoria do Flamengo não quer também essa pecha. Não quer, não. A gente já conversou sobre isso. Nem o Gabigol quer sair dizendo que... Porque se ele quisesse também falar eu que fui embora, ele tinha aceitado lá para assinar com o Palmeiras. Mesmo que fosse pro ano que vem. Mas ele também não quer. Ele quer talvez, deixa os caras aqui não quiseram. Eu fiz proposta, eles prometeram assinar e tal. E o Flamengo, até por esse ano eleitoral, que a gente está se referindo, também não quer. E pela história, dizer, olha, foi o Flamengo que não quis ficar com ele. Então ficam os dois nesse jogo de empurra. Só que está terminando muito mal essa história. E assim, até acho que hoje, ele não, para entrar em campo, correr o risco de aí ficar 2 meses sem jogar, acabar de vez, não, ok. Porque hoje, tudo ok. Você falou é um jogo decisivo e tal, mas ele não está preparado para isso. Porque ele precisa entrar muito bem preparado para mostrar para o Tite, para o torcedor, para todos nós, pô, eu tenho lugar ainda aqui nesse time, ainda mais sem o Pedro. Mas para isso ele precisa estar 100%. Sim. Né? O Zinho já acabou de dizer ali, quando ele tinha isso, ele estava preocupado. Pô, vou dar um pique aqui, não vou? Vou chutar com força aqui, não vou? Vou estourar de vez? Porque de repente agora é uma precaução, mas se ele entra lá e estoura, isso significa o quê? O Zinho passou por isso, deve ser 1 mês parado, 2 meses, sei lá. Aí acabou de ver. Então eu acho que se ele está sentindo, ele agora caiu do céu para a comissão técnica. Mas a água bateu no queixo, né, minha senhora? Né? Ó, eu já vou voltar lá no agora só cria obrigação pro Flamengo. Presidente, Dani. Peraí, só um segundo. Tem informação do Edu Afonso? Não, então peraí que tem informação pedindo passagem. Mariano Spinelli está com a notícia em mãos. Oferece ele o salário do Pedro, cara. E oferece ele uma premiação. Se for campeão, você vai ter uma premiação boa. E se for contrato até ano que vem, acaba o contrato do cara e o Pedro volta. Dá quase no mesmo, né? Exatamente. Aí se ele estiver bem, tudo aí você rediscute. Porque é uma questão de emergência. Tem que contratar, não tem jeito. Precisa de um jogador... E o André bem definiu. O David Washington, eles tentaram antes da contusão, porque sabiam que precisava de alguém ali. E por que foram tentar o garoto? Porque ele estava lá encostado no Chelsea. Vai jogar no Sub-23. Para o menino era melhor também. Ele voltar ao Brasil, fazer uma temporada aqui, né, alguns meses, depois voltar para a Inglaterra numa outra situação. Mas aí o Chelsea primeiro, pelo que eu apurei, ia emprestar de graça. Depois, quando soube que era o Flamengo, aí queria que o Flamengo pagasse o salário, ou parte do salário, melhor dizendo. Aí o Flamengo não quis mais. Se soubesse que o Pedro ia se machucar, eles aceitariam pagar parte do salário do cara. Traziam o garoto para cá e teriam um centroavante. Mas aí foi uma certa fatalidade, né? Você não está batalhando para pegar o dinheiro do Pedro da CBF, que ela tem mais a que pagar? Aliás, ela deveria pagar espontaneamente, se tivesse vergonha na cara, né? Machuca o jogador treinando e não quer pagar. Porra, isso é um absurdo. Não é só o Pedro, não. Qualquer jogador que se machuque. Deveria ser automático. Pega o olheirista do cara, quanto o cara ganha lá, o contra-cheque, quanto que ele ganha de direito de imagem,
deposita na conta todo mês, já faz aquele pagamento programado, sabe? Na verdade, é programa, todo dia tal cair na conta do clube. É o mínimo. É o mínimo. Isso é um absurdo. O Flamengo vai ter que correr atrás. Mas pega esse dinheiro, já que deve correr atrás, deve receber de um jeito ou de outro, e transfere esse dinheiro para contratar um homem de área. É isso que eu estou defendendo. Vocês nunca vão escutar de mim, quem está acompanhando, defesa de uma loucura financeira. Aliás, na semana passada, foi muito importante a matéria do Rodrigo Matos, que gerou uma nota do Flamengo, que não desmente nenhuma das informações do jornalista, nenhuma, porque enquanto em clubes como o Corinthians se gasta loucamente, no Flamengo, hoje, não se tolera sair do trilho. A torcida não quer. Os conselheiros estão ali, porque não é fechado totalmente com o poder, com quem está no poder, questionam. Os sócios, todo mundo questiona. Opa, o que está acontecendo aqui? Já acende o sinal vermelho. Não tem graça, não pode ter graça. O Flamengo tem que fazer muito esforço para chegar onde chegou. Então, se por conta de eleições alguém está se descontrolando, tem que cobrar. E o Landim até agora não explicou como é que ele vai fazer, né, para equilibrar essas finanças. Agora, a diferença é muito grande. O Flamengo tinha quase 200 milhões em caixa, uma poupança. Aí praticamente raspou tudo para comprar o terreno e fez contratações, que significa pagamentos posteriores, que vão ficar até para outra gestão. O São Paulo deve mais de 800, quase 900 milhões, foram 840, 860 ao final do ano passado. O Corinthians tem 2,3 de dívida, bilhões. Isso é um pouquinho diferente. O Flamengo tem um endividamento baixíssimo, controlado, boa parte está no Profus, paga todo mês ali, problema nenhum. Tem capacidade de endividamento. O Flamengo é o cara que ganha bem e pode entrar numa loja, comprar um carro caro e colocar todo mês a prestação ali que ele vai pagar sem problema. Que o salário dele permite que ele pague aquilo. Ou comprar um apartamento, ou comprar uma viagem cara, como internacional. Por quê? Porque o cara tem uma renda que permite isso. O Flamengo é esse cara. Só que ele tinha um dinheiro guardado e comprou um terreno para fazer uma casa na praia. Então a economia foi toda para o espaço. E agora tem que viabilizar a construção da casa e manter as suas despesas. Da casa que ele mora, do condomínio que ele paga, do plano de saúde dele, da escola do filho, do lazer, e tudo que se gasta no dia a dia. Do padrão, ele não quer perder o padrão de vida. Esse é o desafio. Como é que você constrói essa casa na praia sem abrir mão de nada no seu padrão de vida? Esse é o Flamengo. Agora, clubes como o Corinthians é completamente diferente. É o cara que não paga o condomínio, que está devendo na escola do filho, o plano de saúde ele não tem mais, e vai para Paris de férias. Mas vai para Paris de primeira classe. E trocou de carro semana passada. É isso. É bem diferente. Então, porque já teve gente falando, o Flamengo já entrou. Não. Pelo contrário, o bom é isso. Quando sai um pouquinho do trilho, o couro já come. Que seja sempre assim, para nunca mais acontecer o que aconteceu no passado. E não adianta, Mauro, você falou da nota do Flamengo, né? Não adianta tentar justificar dizendo só que sempre foi responsável. Porque, cara, você foi, mas você pode deixar de ser, né? Pode. Sim. Então, enfim, a justificativa não é o que fez até ali, é o que está fazendo no momento, né? O que faltou, talvez, de resposta do Flamengo, né, Mauro? O que vem por aí também, né? O que vem por aí. É isso. Agora, eles também perderam a oportunidade de fazer 2 vendas, né? Uma que foi do Fabrício Bruno, que na verdade o Rennes não formalizou a proposta, e a outra que foi o vacilo que eles deram com o Wesley, né? E isso também. O Flamengo vai ter que vender no final do ano jogadores, certamente, na virada da próxima janela. Certamente vai ter que vender. Mas aí já vai ser outro presidente, né? Seja ele da situação ou da oposição. André, preocupa um pouco essa questão financeira? Sem nação, esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla-Hit, trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. O Gabigol aí tá fora do jogo de amanhã contra o Pearó aí. Flamengo mal, velho, muito mal, muito ruim aí pro Flamengo aí, mesmo o Gabigol não jogando. Ser uma opção ali no banco de reserva, né? Que veio Bruno Henrique aí jogando, mas também pode ser sobrecarregado também, né? Então o Gabigol ali entrando no segundo tempo já daria um gás a mais aí para o Flamengo, né? Então vamos torcer aí que ele volte o mais rápido possível aí ao campo aí e que faça gols, né? Que é isso que a nação espera aí de Gabigol.